Olá, muito boa noite para todo mundo. Tirante um boi malhado que teimava em querer ficar alongado no cerrado, a comitiva do Terra Viva DBO na TV não teve dificuldade para fazer o transporte da Fazenda Soledade até a Querência do Norte. De sorte que a boiada pôde ser entregue na hora marcada e a gente já pode reunir a companheirada para contar como foi vencida esta jornada. E para começar a narração, os amigos e amigas fazendeiros ou não estão convidados a apreciar a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Conforme tinha sido prometido, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nas horas derradeiras da sexta-feira passada o balanço das exportações brasileiras de carne bovina no 2023, recém-terminado. E o resultado acabou sendo até melhor do que era esperado pelo povo do mercado. Começando então o destrinchamento do papelório distribuído na praça pelo movimento registrado em dezembro, o caso acontecido foi que o volume embarcado chegou a 208.400 toneladas, com um forte crescimento de 36,4% em relação ao período correspondente do ano retrasado. Por esse tanto de mercadoria, os frigoríficos brasileiros receberam 947 milhões e 900 mil dólares, o que representou um aumento de 9,8% na mesma comparação, né? Pena que o preço não ajudou muito o nosso lado, tendo ficado em 4.547 dólares e mais um trocado por tonelada, ou 8,1% a menos do que em dezembro de 2022. Mas o companheiro fazendeiro, fornecedor de gado para o setor exportador, se ajeite aí no banco para escutar agora a melhor notícia deste relatório para quem lida nesse mercado, que é a seguinte: na soma do 23 inteiro, a quantidade de carne despachada lá para o estrangeiro chegou a 2.006.441 toneladas, o que vem a ser nada menos que a maior da história desde que o Brasil virou cachorro grande neste terreiro. Este resultado ficou 0,8% acima do que tinha sido registrado no 22, que agora foi desbancado do lugar de melhor ano para as indústrias brasileiras em termos de volume exportado, né? Já a decepção foi o preço médio pago pela nossa carne, que ficou em 4.734 dólares por tonelada, com um tombo de 21%, pareando com 2022, né? Com esse despinguelamento, o faturamento dos frigoríficos retrocedeu para 9.500.384 mil dólares, ou 19% a menos do que no ano anterior. Aí, matutando a respeito dos números apresentados, a conclusão a ser tirada em relação à cotação é de que ela ficou longe do que a gente gostaria, claro. Mas quem influencia mais nesta questão é a freguesia, né? Já o crescimento do volume exportado, mesmo não compensando o esmagrecimento do valor faturado, é a garantia de que a gente vai continuar sendo o ponteiro do mercado. E o pecuarista brasileiro ainda vai ganhar muito dinheiro produzindo carne para vender lá no estrangeiro. Deixando o descanso e o remanso para trás, a boiada segue agora a direção do sertão dos Ananás. E enquanto a panteira vai firmando o pé na estrada e levantando o poeirão, a gente aproveita para conversar a respeito da situação do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, em São Paulo, na primeira semana de 2024, o mercado de reposição foi marcado por mudanças nas cotações. Nas fêmeas, o preço da bezerra de ano subiu 0,2% e da novilha 1,8%. O da bezerra de ano não teve nenhuma variação e o da vaca boiadeira apresentou uma redução muito ligeira, ficando praticamente parada. Já os machos tiveram quedas em todas as categorias. O bezerro de desmama caiu 1,1%, o de ano 0,4%, o garrote 2,7% e o boi magro 1,6%. Mesmo com todas essas variações nos preços, as negociações continuaram em ritmo lento. Isso porque poucos pecuaristas têm se interessado em repor o rebanho nesse momento. Segundo a Scott Consultoria, a tendência é que nas próximas semanas o mercado mantenha a estabilidade. No Pará,
a relação de troca piorou e agora o pecuarista pode comprar menos bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Para todas as categorias negociadas, o recuo foi de 0,2%, sendo que atualmente é possível adquirir 2,5 bezerros de desmama, 2,1 bezerros de ano, 1,7 garrote e 1,5 boi magro. E estando vencida a primeira das 3 pernadas em que a jornada foi dividida, a gente faz agora a nossa primeira parada, que vai ser ligeira, e é já que a função vai ser retomada. Aguarde. Estamos de volta e para dar continuação na função, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros que estão pelejando para ganhar vida, lidando com gado de cria, para a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Confira. Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre vida produtiva com o gerente de leite importado da Alta, Fábio Fogaça. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Letícia. Obrigado ao programa por a gente ter oportunidade de estar aqui com vocês e passar um pouco mais de conhecimento, até mesmo agregar ao conhecimento que todos os espectadores já devem ter. Fábio, na genética das raças leiteiras, a gente tem como selecionar apenas para produção e conformação? Não, a gente pode trabalhar também, falando no caso específico de raças como holandesa, Jersey e pardo suíço, a gente tem informações ligadas à parte de saúde e eficiência, e no impacto econômico que elas têm no negócio, na operação de cada rebanho. A produção foi as características que vieram primeiro nessas raças, ou no holandês mais especificamente, a gente tem desde do começo dos anos 1900, a gente passou a ter as de conformação em torno de 1970 e alguma coisa, na década de 70, e a partir de 1994 a gente teve a primeira, que é a que nós chamamos vida produtiva, que a sigla em inglês quer dizer PL, nada mais do que a tradução é essa mesmo, de vida produtiva. Essa característica, ela meio que é um composto, é uma informação única, um mérito genético único, que resume aí todas as outras os outros envolvimentos que a saúde pode ter. Não só apenas a saúde, mas quando a gente fala em saúde, a gente está falando em reprodução, em eficiência no parto, eficiência de manter, de parir, da vaca parir bezerras vivas, ocorrências sanitárias são inúmeras. E quando o produtor seleciona o touro ou as fêmeas através da característica vida produtiva, ele praticamente ali ele está pegando tudo de uma vez. Nós temos as características desdobradas de reprodução, de habilidade de parto, mas a mais importante e a que tem um impacto econômico mais sensível e mais forte no negócio é a da vida produtiva. Para mim, sem dúvida, é a mais importante. Então, além de produção e conformação, a gente tem como selecionar, sim, para características voltadas à saúde, à eficiência reprodutiva e etc. Fábio, tem como a gente monitorar os efeitos dessa característica dentro do rebanho? Sim, perfeitamente. Não somente dessa, mas de todas as outras ligadas à produção, ou até mesmo a conformação, e todos os desdobramentos dessa característica vida produtiva, como eu disse, que é ligada à saúde, à eficiência, eu disse reprodutiva, mas também a eficiência dentro da ordenha, a questão de menos infecções mastíticas e coisas do gênero. E como que a gente pode monitorar, até comprovar se a genética está funcionando ou não. E a genética funciona, ela age realmente. Se nós tivermos um banco de dados dentro da fazenda, onde foi anotado as ocorrências que esses animais tiveram, ocorrências do quê?
questões ligadas à reprodução, à saúde de modo geral, ou até mesmo a questão da qualidade do leite, mastite, célula somática. A gente tem como separar os animais de maior genética e mais forte vida ativa, como também as de menor eficiência ou até menor méritos genéticos ligados à vida produtiva. E isso a gente já fez por várias vezes em alguns rebanhos, e aí você vai constatar o quê? Que os animais que têm a genética mais forte para a vida produtiva tiveram muito menos problemas do que o contrário. Então, você vai confirmar menos casos de mastite, isso eu estou falando em números da fazenda. Vai aparecer lá, por exemplo, as de mais forte, dependendo do tamanho do rebanho, é claro, vai aparecer as de mais forte genética para a vida produtiva, vão aparecer, por exemplo, com 20 casos de mastite no ano. E as mais fracas vai aparecer talvez 40, 50. Isso é fato, ocorre. A mesma coisa ligado a questões de metrite, ou de retenção de placenta, ou laminite, ou descarte, ou animais de não boa reprodução. Então, são várias, assim, as possibilidades são inúmeras. Vai depender do nível de detalhamento que cada rebanho tem para anotar e para armazenar as informações num programa. A gente falou que a genética ela é crucial nisso, né? Quais seriam os touros mais indicados para a vida produtiva que a gente tem disponível hoje aí no mercado, Fábio? A gente, quando a gente faz a seleção alta, quando ela faz a seleção dos touros os quais nós vamos importar o sêmen, nós preconizamos muito esse lado da produção e da saúde. Não quero dizer que não da conformação, também, mas não com o grau que a gente busca na produção e saúde. Produção, eu repito muitas vezes esse mesmo termo, é a moeda de troca do produtor. E no caso da saúde, é a questão dela conseguir se manter mais tempo no rebanho. Vida produtiva, trocando em miúdos, essa característica quer dizer cada uma unidade, cada unidade que a gente vê na expressão desse mérito genético vida produtiva, significa que aquele touro está transmitindo uma possibilidade das suas filhas permanecerem 30 dias a mais ou um mês a mais no rebanho do que as suas contemporâneas. Bom, Fábio, e a Alta ela tem a maior e melhor bateria do mercado e eu tenho certeza que a gente tem alguns touros que são indicados especificamente para quem está buscando essa vida produtiva, essa característica dentro do rebanho, né? Conta pra gente. Sim, a gente tem vários, inclusive a gente busca na seleção da genética que a gente vai trazer para o Brasil, a gente preconiza muito a questão da produção e da saúde. Não quer dizer que não também da conformação, mas num grau muito maior nessas outras duas. E quando a gente faz a seleção desses touros, a gente busca touros de muita produção de leite, PTA leite, como também da vida produtiva. No caso, a sigla é PL. A gente está tentando buscar a questão de colocar uma intensidade forte na seleção para essas características. Consequentemente, se a gente tem intensidade de seleção alta, a gente tem uma grande chance também de ter mais progresso genético e que isso aconteça mais rápido. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses reprodutores, pode acessar o nosso site ou então o aplicativo, né, Fábio? Sem dúvida, a gente tem o site, a gente tem o que a gente chama de pesquisa de touros, fácil de encontrar no site altagenetics.com.br e temos também disponível nas respectivas stories, aí, vamos dizer assim, isso aí, também o nosso aplicativo que está voltado à pesquisa de touros, não somente até da raça holandesa, Jersey e Pardo Suíça, mas também das raças de leite zebuínas e também as do corte, tanto o corte taurino como o corte zebuíno. É isso mesmo, o aplicativo tem toda
essas informações, fotos, vídeos, e você ainda consegue fazer, favoritar os seus touros prediletos para que você consiga acessá-los depois. Bom, Fábio, acho que o programa de hoje foi muito esclarecedor. Realmente, quem está em casa agora conseguiu entender o que significa essa sigla PL que a gente tanto fala, né? A vida produtiva. Sim, todas as características têm os seus apelidos, que seriam as siglas, para também não ter nomes extensos, né? E PL é uma característica muito ouvida no mercado, muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o significado. Foi o que a gente tentou explicar, não somente na importância econômica, na importância como um todo, mas também do significado daquele número que expressa o mérito genético. Realmente, para mim, além de produção de leite, seria a segunda mais importante entre todas as outras características que nós temos na prova de um touro dessas raças europeias, raças taurinas de leite. Tá certo, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Você que nos acompanha, quiser continuar muito bem informado, te convido para nos acompanhar nas redes sociais, @AltaBrasilOficial. Até a próxima! Com os mourões de aroeira aparelhados e assentados e o arame pronto para ser esticado, a gente faz agora mais uma parada ligeira nesta lida cercadeira. E na hora de retomar a empreitada, a nossa conversa com a companheirada vai ser a respeito do andamento da negociação com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. O consumidor brasileiro está alongado por motivo de falta de dinheiro. O fazendeiro está retirado, aproveitando o lado bom da vida em lida descansadeira. O comprador de gado está só assuntando o mercado e o resultado foi que aumentou muito a febre paradeira da nossa praça boiadeira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Seguindo o nosso costume de todo dia e conforme os companheiros e companheiras fazendeiros até já estão esperando, a gente anuncia para esta hora do programa o noticiário e o nosso comentário a respeito do que aconteceu com o boi gordo no eito e qual o rumo que está sendo tomado pela sua cotação no mercado. Pois o que tem para ser contado aqui, o caso acontecido nesta segunda-feira, abrideira da segunda semana do ano, foi praticamente igual ao que tinha sido registrado na sexta-feira passada, com a nossa praça boiadeira padecendo de forte febre paradeira. Logicamente que esta situação é normal para este período atual do ano, né? E já estava sendo perfeitamente esperada pelo povo do mercado, sendo que a primeira parte da explicação é a inapetência do consumidor brasileiro, conforme já é da sabedência geral dos companheiros. Mas a questão é que, mesmo com a ausência da freguesia e com o açougueiro padecendo de solidão dentro do seu estabelecimento, o comprador de boiada, que tem perfeito conhecimento do funcionamento do comércio de gado, já está esticando a vista para ver o que é que deve acontecer logo ali adiante, neste prazinho que está só um tiquinho mais distante da gente. E adivinhando o pensamento dele, apesar das dificuldades do trabalhador empregado, desta semana para frente, o vivente vai receber o pagamento do salário do mês e certamente vai querer comer carne outra vez. Ainda não dá para dizer que a câmara fria já esteja perto de ficar vazia, mas com o andamento do tempo e o avançamento do calendário, o dono do frigorífico já está achando que é necessário sair no trecho para campear mercadoria e reformar o estoque antes que a demanda volte a aumentar. Acontece que nesta hora, exatamente de agora, a oferta de gado terminado está de novo muito apertada, porque o fazendeiro brasileiro está retirado lá para fora, descansando em algum fundo de sertão ou em qualquer lugar do mundo, sem querer saber nada de negociada de boiada. Por conta disso, no comércio atacadista de carne com osso na Praça Paulista, a cotação da carcaça casada de boi inteiro andou no trieiro altista, indo para R$ 15,05 o quilo, o que representou um aumento de 0,6% em relação ao começo da semana passada. Ao mesmo tempo, o porco caiu 5,4% e o frango ficou 2,6% mais barato, o que quer dizer que, neste período considerado, a carne bovina perdeu um pedaço do seu poder de competição diante da concorrência para disputar a preferência da população. Pois então, juntando tudo e fechando a conta, reparem bem os companheiros e companheiras boiadeiros que
O balanço da segunda-feira, feito pelo pessoal da Scott Consultoria, apresentou um resultado que, se é que já aconteceu antes, em algum dia, deve ter sido há muitos e muitos anos atrás, tanto que ninguém se lembra mais. O caso foi que, das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, nenhuma delas teve mudanças nas cotações, nem no rumo de morro acima, nem na direção de morro abaixo, nem para o boi, nem para a vaca. Sendo assim, a gente faz aqui a recordação de que em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o preço do macho ficou parado no valor de R$ 245 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, capital do Goiás, o boi está sendo falado na base de R$ 234. No noroeste do Paraná, o macho continua custando R$ 240. No oeste do Maranhão, o boi está saindo por pelo menos R$ 215. E em Paragominas, no Pará, o macho está empacado nos R$ 226. Um sol apagado que não arde não revela se é cedo ou de tarde, ainda deve ter alguma serventia, mas o que não dá para aceitar é um caboclo covarde, conformado com a sorte da nossa freguesia, onde o ódio todo dia fere de morte a alegria que agoniza na praça e ameaça o futuro dos corações puros, assistida só pelas almas nobres, porém pobres e impotentes. Gentes venenosas enlaçadas em serpentes nada sentem, só as atiça as enganosas obras da cobiça. Os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que já têm esta informação, vão desculpando a repetição, mas ela é encarecida porque aí na frente da televisão ainda tem muita gente que não sabe que estas prosinhas recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação estão ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Esses aí que estão aparecendo na fotografia, que contam um pouco da lida e da nossa vida por esse mundão do sertão brasileiro. Pois então, quem ficou querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma roupa de boi, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda campear meu nome no Facebook. E tendo já terminado o serviço, a comitiva pede licença para fazer a retirada e cumprir novo compromisso na próxima parada dos boiadeiros, mas deixa aos companheiros e companheiras aqui desta vila hospitaleira a promessa firme de voltar com Terra Viva, DBO na TV, amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.